Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui um cara... Aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida dominada, né, ao longo do tempo, por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então, a timidez, ou ela te domina ou você domina a timidez. Sim. Então, a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e, de certa maneira, ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Não é? Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? A comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e formar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação. Eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Eu ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como é levar uns 8 meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei... Ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente. Ou seja, estava naquela... Eu não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Até porque eu estava com a moral baixa. Tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro. A gente era de classe média baixa, então tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem. Né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal.
Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Nigro. Não, meu amigo, era para pegar um ônibus lotado. Você entendeu, cara? Ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado. E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela era a força Sim. que me movia naquela fase da minha vida. Bom, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome. Vontade de mudar de vida. Vontade de crescer, vontade de transformar a sua vida, vontade de ganhar mais, vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Como é que alguém sai do zero para empreender? Eu não só saí do zero. Eu tive 600 franqueados trabalhando comigo que saíram do zero também e que a gente mentorou para que eles criassem um negócio deles. Ou seja, esse é o ambiente que a gente está envolvido. Por isso que quando a gente escreve e produz um conteúdo, ele tem uma consistência, porque o trabalho... Ele é consistente. Não é? Eu primeiro trabalhei, primeiro realizei, construí um negócio. Só depois, 2 décadas depois, eu fui produzir algum conteúdo. Eu quero ter gente leal do meu lado. Assim. Agora, você quer gente leal? Você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... Tem que ser leal. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco.